Noches, pessoal. Boa noite. Estão me escutando bem? Tá, o som está audível? Tá ótimo. Estou fora do lugar de origem aqui, meu lugar habitual. É, então, maravilha. Vamos continuar, né, nosso assunto do... Semana passada falamos do mantra, depois enviei para vocês, a respeito do Visishta Advaita Vedanta. E é sempre interessante ter muito claro que todas essas concepções, elas têm algo em comum, que é criar uma perspectiva que favoreça uma vivência direta daquilo que a própria descrição, que a própria conceitualização aponta, né, indica como realidade. Ou seja, em nenhum momento as tradições elas consideram suficiente, ou em nenhum momento o propósito é exclusivamente conceitualizar, de ter um determinado conjunto de hipóteses metafísicas, filosóficas, e então criar uma discussão entre elas e ver quem tem razão. Isso existe, digamos, porque o ser humano, de alguma maneira, está procurando ter segurança, né? Está procurando ter certezas, né? As certezas, né, elas são percebidas, ou elas são, digamos assim, concebidas, né, como lugares que dariam supostamente um, um suporte, uma segurança, algo para se agarrar. E nenhuma dessas tradições, essencialmente, ela pretende, ou ela se propõe, ou ela tem como assim a sua, assim, o seu sentido mais fundamental. Nenhuma delas tem como um sentido fundamental ser apoio, sabe? Ser lugar para a pessoa se agarrar e ganhar segurança, tá entendendo? Ser alguma coisa que dê algum humano um sentido de estabilidade emocional, mental, que lhe faz sentir-se assegurado, porque ele finalmente entendeu uma verdade, entre aspas, que é estável, que é verdadeiramente verdade, digamos assim. E que então, a partir daquele momento, ela está segura e maravilha e tal, ganhou a vida, né? Não, nunca é assim, nunca foi assim. Quando um eu, né, carente, ilusório, frágil, que é concebido nessas próprias tradições, quando alguém assim se apropria ou se aproxima inicialmente desse tipo de concepção, tanto do Samkhya, do Vedanta, quanto das outras que vamos olhar, quando se aproxima, numa busca de certeza, muitas vezes. Se aproxima numa busca de segurança, né? Muitas vezes se aproxima numa forma de reforço para uma maior estabilidade mental e emocional. Então, está procurando uma espécie de explicação sobre a vida, uma espécie de crença. Mas aí, digamos assim, é uma crença que para aquela pessoa, ela não quer que seja uma crença, no sentido ruim da palavra crença, que indica um não saber e indica adesão a uma hipótese, né? Mas ela quer que seja a verdade, tipo assim, e não é uma crença, é uma verdade. E a verdade é a tal verdade, digamos assim, que o humano, em situação de ignorância, pretende, gostaria de alcançar, essa verdade, ela é, na verdade, uma projeção das próprias carências e da própria necessidade de asseguramento,
para aquilo que ele supõe ser, para uma espécie de amparo, né? Emocional, mental, entre aspas, supostamente espiritual. Ou seja, a gente pode dizer assim que a verdade, tal como ela é concebida no plano do intelecto e da mente, a verdade é uma espécie de fetiche da certeza e, portanto, o fetiche do asseguramento e da estabilidade, da garantia, né? Procurar a verdade é estar procurando garantia, é estar procurando certeza que ele diga é assim e ponto, relaxe que é assim. Quer dizer, é estar procurando aonde se agarrar, né? E isto é o mau uso, ou é o uso mais, digamos assim, eu diria abominável, digamos, até exagerando um pouco no adjetivo, abominável dessa coisa toda, que é exatamente o fato de transformar uma concepção que pretende apenas, digamos assim, propor um contexto cognitivo provisório ou até assim operacional, tá entendendo? Ele é mais operacional, ou seja, é um contexto dentro do qual algo pode ser efetivamente realizado, né? Uma vivência se tornará eventualmente possível ali, né? Ao invés de uma concepção conceitual que vai lhe dar certezas e validar o contato com a verdade, validar até a posse da verdade, né? E aquele eu ali vai se sentir, digamos assim, amparado por aquela suposta verdade. Isso é a parte mais assim, digamos assim, já disse abominável, né? Mas é uma parte, o que tem de mais abominável aí, gente, é que isso lhe manterá distante daquilo que é a proposta desse mesmo conhecimento, dessas mesmas concepções, né? Ou seja, o modo raso de apropriação dessas concepções é tornar isso um objeto para esse eu se afirmar, se firmar, se garantir, se amparar e então dizer agora está tudo certo, né? Ganhei. Então, assim, eu me lembro quando eu era criança, né? Quando eu era criança mesmo, literalmente, 8, 10 anos, ou por aí, 9. A conversa que eu ouvia, eu lembro dessas conversas, era assim: qual que é a religião verdadeira? É esta ou aquela? Né? E na época, lá na cidade que eu morava, era assim. Ah, só um pouquinho que eu vou precisar ligar o prana aqui, só um minutinho. Dá um pause aí no raciocínio. No caso é eletricidade. Eletricidade, o prana. Então, estava dizendo que a conversa era assim: o que que é verdadeiro? Quer dizer, sempre essa busca do verdadeiro como forma de segurança. E isto é o modo que exatamente nada disso é essa busca de segurança através de um suposto saber, que não é um saber, é uma hipótese conceitual, metafísica, etc. Este não é o propósito dessas tradições, elas não são geradas para isto, né? Elas são geradas, como eu disse antes, para criar um contexto cognitivo que indica uma possibilidade, e a possibilidade que ela indica é a possibilidade de uma vivência direta, né? Uma vivência direta de um nível de realidade que é um nível de realidade que é indicado como possível a partir exatamente dessas concepções, né? Quer dizer, está indicando como possível uma vivência direta de uma certa dimensão que que é concebida ali numa palavra, num conceito, né? Tem uma descrição, tem um modo de dizer aquilo. E esta concepção, ou esta palavra, ou esse conceito, ele nasceu, aqui é bom a gente sempre lembrar, ele nasceu de uma vivência direta de alguém,
de um rishi, de um desses grandes sábios da Índia. Não foi por dedução, por tentativa de juntar uma coisa com a outra e tentar fazer uma inferência de possibilidades. Não. Isso nasce de um testemunho, digamos assim, de uma descrição de algo que se está vivendo, se está dizendo que se está vivenciando, e olhando para a existência e se afirmando coisas, fazendo afirmações, né, categóricas, assim, que são descrições de uma vivência de consciência, né, de uma dimensão de consciência que é reconhecida como um campo indefinível e vasto e, infi- em princípio, infinito, né? Que está sendo vivido dentro da forma humana e que, a partir dessa consciência, uma vez que ela está sendo vivida, se clareia uma visão a respeito da vida, da existência toda, do modo como as coisas emergem, como elas se mantêm acontecendo e até mesmo da possibilidade do próprio desaparecimento dessa manifestação, disso que emergiu em certo momento. E existe uma consciência que está enxergando isso, que está concebendo isso, que está vendo isso. Por isso se chama os rishis, né? Aqueles que veem, né? E daí que nasce. Então, quer dizer, é bom a gente tem que sempre recordar isso, que não é uma especulação que se pretende esgotar nela mesma. É uma afirmação como um testemunho de uma consciência que está vivendo aquilo, que propõe aquilo como uma. Isso é bem legal a gente relembrar, porque no comecinho a gente falou, propõe como uma referência, né, que não pretende, digamos assim, esgotar, não pretende ser suficiente, mas sim criar contornos, criar contexto para uma experiência direta, para uma vivência direta, né, para um, para que aqueles outros humanos vivenciem, né, aquilo que está sendo vivenciado por, por aquela consciência que está dizendo aquilo, né, que está sendo dito nessas tradições todas. Então, elas todas vieram a partir de um dizer de algum humano que, estando em outra dimensão de consciência, ou numa dimensão que é pura consciência, diz aquilo. Então, é bom a gente nunca perder de vista isso, é para a gente não hipervalorizar as descrições. E aí a gente pode lembrar daquela. E por isso é que existem tantos modos de dizer diferentes, né? E para quem se fala, é para quem se fala, é muito o modo como se dirá, né? O dizer é um dizer sempre para um contexto que inclui, obviamente, como figura central, quem escuta. E esse quem, aí, nesse caso das tradições, não é alguém especificamente apenas, pode ser alguém especificamente, mas que ali está representando toda uma mentalidade dominante naquela época, né? Como Krishna com Arjuna, como nas Upanishads, os vários diálogos. Então, é um diálogo com o tempo, é um diálogo com um contexto cognitivo, com uma mentalidade predominante, que é um contexto com a condição humana, um contexto. Então, tem alguns diálogos que têm amplitude tão grande que eles são diálogos eternos, porque eles lidam com a condição mais essencial do humano, né? Não é circunstancial, é muito que está muito na base. Então, todos esses textos são muito sempre atuais, porque eles estão dialogando com questões existenciais que estão aí desde sempre, que poderão deixar de estar no momento seguinte, quem sabe, mas que estão aí, porque não foram claramente vividas, resolvidas, entre aspas, né, pelo coletivo humano, né, por alguns indivíduos humanos, talvez. Então, é interessante a gente sempre recordar disso, quer dizer, todas essas descrições diferentes,
não pretende ser crença, pretende ser contexto para uma vivência. Tá? Que terá sempre, gente, também uma estratégia de encaminhamento, que é que genericamente chamado sadhana. Né? Sadhana é o que se propõe como encaminhamento para a vivência direta, né? Daquilo que está ali sendo concebido. Então, aí você vai encontrar as mais diferentes formas de fala, né? Desde a época mitológica, desde a época mais dos Vedas, nos quatro Vedas básicos, o, o desenvolvimento daquela concepção mais de devas e devis para uma reflexão mais essencial, mais de um sentido ali que está presente como o néctar daquilo, que desemboca nas Upanishads, nos diálogos das Upanishads, nos sutras, né? Que decorrem ali das Upanishads, o Vedanta Sutra, o Brahma Sutra, e aí vai esses textos fundamentais, né? E sempre o propósito é que aquilo crie um contexto e proponha algo, né? Para quem? Para, para os humanos daquele tempo, né? Ou até num diálogo com aquele tempo e com as pessoas que estão ali. E a visão mais ampla é que isso vai incluir a humanidade em diferentes tempos, em diferentes épocas. No entanto, tem momentos em que alguma fala se torna absolutamente necessária para dialogar com o que está vigorando aí, como o caso de Buda. Buda muda totalmente a fala e desconstrói as concepções vigentes para liberar o humano daquela metafísica engessada que havia decorrente dos Vedas, das Upanishads, aquela metafísica toda engessada que gerava um tipo de abordagem Vedanta, né? Um tipo de abordagem das Upanishads bastante engessada e bastante conceitualizada, bastante intelectualizada ou ritualizada, mas não vivida. Não vivida. Então as pessoas continuam na mesma, presas no conceito e presas nos rituais. A fala de Buda desconstrói aquilo tudo. Né? E aí isso continua até hoje, né? Quer dizer, numa época como a nossa, onde o intelectualismo é tremendo, quando uma pessoa supõe que o que necessita nessa época é o conhecimento, ela está caindo na mesma falácia daqueles que estavam lá na época de Buda. Essas pessoas precisam de uma dose de Buda na veia, direto na jugular, né? Uma dose de Krishnamurti, uma dose de Kant, talvez uma dose de Nietzsche, direto na veia, para ver se sai dessa coisa meio assim, digamos, bolorenta, né? Dos conceitos, né? E fica agarrado ali, um eu agarrado ali, se escondendo atrás dos conceitos e dos tais conhecimentos. Então, a gente pode dizer o seguinte: atualmente, o conhecimento é uma forma de encobrir a ignorância. É a forma mais sofisticada de encobrir a ignorância é o conhecimento. A gente conseguir compreender isso de uma forma tão sofisticada que ela não é vista como véu, ela é vista como se fosse já algo. E ela é uma forma muito sofisticada de encobrir a ignorância, né? O tal conhecimento. Então, tem muita gente que aborda, não, o importante é o conhecimento, blá, blá, blá. Isso é uma boa maneira de encobrir a ignorância. A ignorância é supor-se sendo algo que não é, né? E buscando conhecimento para dar asseguramento para esse suposto sujeito, esse suposto eu. E aí, gente, tudo isso que a gente está comentando aqui das abordagens todas, elas podem se tornar simplesmente um entretenimento intelectual para o eu, entendeu? E aí o eu compreende várias coisas e pensa que aquilo é já o saber. E aquilo é apenas um conhecer que encobre a ignorância. E dá, porque o jeito mais assim, digamos assim, convincente do conhecimento encobrir a ignorância, né? É, é, e dá essa noção de um saber
e dá a impressão do já saber, né? E servir como uma espécie de muleta ou uma espécie de apoio para, ou de refúgio até, para o suposto eu e suas inúmeras carências e desamparos emocionais e mentais. Então, essa busca de certeza, de novo, né, é uma construção da ignorância para suprir carências psicológicas, né? Então, quando a pessoa diz que está buscando a verdade, sempre você tem que perguntar: quem é esse eu que busca a verdade? E o que se fará se encontrar? Ah, estarei, aí estou seguro, aí é o eu que quer escapar. E na tradição toda da Índia, esta concepção de verdade que é muito criticada, né? É muito criticada por todos que têm um mínimo de lucidez e senso crítico, né? Isso aí é basicamente, digamos assim, desconstruído, né? E precisa ser. Caso se não for, vai haver um engessamento todo. Um engessamento, e o eu vai ficar ali bem contente com tantas certezas, né? Que são, claro, sempre frágeis, e no nosso tempo, exata pela bênção dessa impermanência acelerada, né? Isso se torna inconsistente mais rápido e de forma mais óbvia. Mas às vezes leva um pouco de tempo e às vezes a pessoa luta contra a desconstrução disso. Daí ela se agarra nas crenças. Daí ela fica mudando de uma crença para outra. Dela, ela cava 1 metro num lugar, não acha água, cava mais meio metro no outro, e não acha água, e cava mais 1,5 metro lá, e também não vai achar, porque a água está a 2,5 a 3 metros. A água está mais profunda. A água, na verdade, nessa imagem, a água é o sem fundo, né? É o, não é nem o profundo, é o sem fundo. É o abismo sem fundo da própria consciência. Então, assim, o grande barato contemporâneo é pular de galho em galho igual macaco, né? E tentar fazer também alguns retalhos de pseudo-certezas e tudo mais. O propósito originário de todas essas tradições da Índia ou do Oriente Médio, né, sempre foi dissipar qualquer ilusão sobre o que se pensa ser, para que a partir daí haja uma clareza sobre a existência, sobre a vida, sobre as relações, sobre o ser, sobre, digamos assim, a, a matéria, a energia, o mundo, o universo, o cosmos, enfim, né? Então sempre foi isso. Então é bom a gente lembrar disso. Nós vimos já um pouco da visão mais lá mitológica, dos Vedas mais antigos, o modo como se estabelecia relações com essas forças, né? É, e esses poderes da existência e do cosmos e da natureza, os ritos e tudo mais. E depois, como isso foi ganhando características cada vez mais antropomórficas, né? E foi se concebendo de outros modos. Aí vem o Vedanta, do Diálogo das Upanishads, Bhagavad Gita e Vedanta Sutra, afirmando uma possível realidade originária além da mente, além do eu, dentro de cada um. Mas quem vai começar esse caminho é o próprio eu e se enrola ali. E aí se encontra alguém que é intelectualista e não propõe nenhum sadhana direto, vivencial, vai permanecer andando em círculo. E todas as tradições têm um sadhana direto e vivencial que precisa ser compreendido, assimilado, que precisa ser, digamos assim, acolhido com o máximo de entrega e de disposição para a vivência daquilo, portanto, se chamaria de prática ou de sadhana mesmo, né? E então, a partir daí, de repente, sem palavras, começa a emergir algo
para além do intelecto, aí no coração, no infinito do próprio ser. Esse que é o ponto. Quando uma tradição não é bem usada, quando não é bem explorada, todas elas, gente, quando ela não é bem usada e bem explorada, de acordo com o tempo e espaço e de acordo com a condição das pessoas, as pessoas começam a, a, a colocar adendos e tentar trazer coisas diversas para compor aquilo, sabe? E aí elas vão fazendo uma espécie de Frankenstein, né? Elas vão pegando coisas de vários lugares, é porque elas não indo fundo numa coisa, gente, você não tem como tornar ela apta a transmutar todos os padrões psicológicos e a abrir aquele para além das cortinas do tempo, entendeu? Essas tradições do Vedanta, eh, Samkhya, o Yoga, enfim, todas as outras que a gente vai olhar ainda, elas surgiram de um modo, elas têm um modo de trabalhar, elas têm um modo de funcionar, né? Elas têm um modo de ser propostas, e se elas não forem propostas do modo como originariamente foi proposto, elas não vão funcionar. E se elas não funcionarem, a pessoa vai dizer, mas não está funcionando. Então elas vão ter que começar a admitir que aquilo não funciona para aquelas pessoas no contexto em que elas estão, e teria que ter um outro contexto de exigência para poder funcionar, ou elas vão começar a fazer Frankensteins, que é você pegar uma coisa daqui, de lá e de acolá, e daí tentar preencher o que falta naquela tradição, botar um negócio diferente ali. Só que não vai rolar, porque a menos que você tenha, já esteja numa dimensão atemporal plena, você não vai ter condições de fazer isso. Não vai ter condições de atualizar. Então, você vai criar apenas versões subjetivas, variações subjetivas, que são muito mais uma experimentação, uma espécie de aprendiz de feiticeiro, né? Você vai juntando várias coisas para ver o que que dá. Daí você sai, vejam só, isso é bem sério, gente. Você sai do método, vamos chamar assim, de produção de saber próprio das tradições. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, vou tentar explicar. O meio de produção de um saber nessas tradições é a vivência direta de uma determinada consciência na imensidão divina do próprio ser. Foi dali que emergiu o saber, tá entendendo? Não foi pela experiência e erro, ver o que que dá, daí analisou, daí mudou aqui, mudou. Não foi assim. Não foi assim. Não foi por esse método moderno, científico, experimental. Foi por uma espécie de acesso direto da própria consciência numa dimensão infinita do próprio ser. Foi daí que emergiu, gente. Isso é importante pontuar, porque a gente não falou ainda muito disso. A gente precisa entender o seguinte: nessas tradições, a gente tem a seguinte descrição, que eu não quero levar tanto tempo nisso, mas é importante entender para ver a origem e o tipo de produção de saber. Não é uma produção de experiência, erro, dedução, inferência, vamos fazer aqui, comparar ali, pá, pá, pá. Não é esse o método. Isso é um método moderno, científico, de produção de saber, acadêmico na universidade, com pesquisas. Não é assim. Esse saber não veio assim. Foi saber, veio direto, no ouvir, no churute, no ouvir dentro do próprio ser, que está naquele instante numa dimensão fora do tempo e espaço, fora do intelecto e da mente, está imerso numa dimensão onde se ouve um saber no próprio ser, no próprio coração, e se traz isso para o mundo e se manifesta isso no mundo para que outros tenham essa mesma vivência. É assim que. E de onde que veio isso? Como é que é isso? Aí a gente tem que entender, e que nos ajuda a entender é a seguinte afirmação. Eu tenho uma aula até de Kundalini que eu dei uma vez lá no Rio Grande do Sul, que eu acho que eu abordei isso de uma maneira talvez relativamente completa, não sei, mas eu posso mandar para vocês, que é para eu gosto em todos os cursos eu já falei um pouco disso, mas às vezes eu falo rápido disso, porque não é o ponto central. Mas é o seguinte, a concepção é a seguinte, gente. Desde que a humanidade apareceu na Terra, existem quatro tipos de pessoas.
quatro tipos de consciência, quatro níveis, digamos assim, que é que é que é às vezes ilustrado assim como círculos concêntricos, círculos concêntricos, né? Assim, imagina um círculo bem amplo, né? Um círculo intermediário, um círculo bem pequenininho no meio. Tá? Imagina isso, usa sua mente imaginativa aí. Um círculo pequeno, um círculo um pouco maior e uma circunferência um pouco maior. Isso é uma maneira de ilustrar. Quais são os quatro? O primeiro tipo de humano, isso, gente, vejam só, desde que a humanidade existe, humanidade, desde que a espécie humana apareceu. Existem esses quatro tipos de seres humanos, são constitutivos da humanidade. Assim como constitutivo quer dizer algo que necessariamente está presente, né? Ao se aparecer, por exemplo, ao aparecer um corpo, tem cabeça, tronco, tem membros, enfim, é constitutivo, né? É constitutivo, é próprio da humanidade esses quatro, tá? Que são quais? Aqueles que estão no nível máximo de consciência possível nesse planeta, naquele momento histórico, claro, dadas as condições planetárias. Aqueles que estão no nível máximo de consciência possível no planeta Terra. Estão na plena consciência dentro aqui da Terra. Na consciência de ser divino, na consciência de ser pura luz. Esse é o primeiro tipo de humano. Sempre existiu, sempre existiu, porque é constitutivo. O segundo tipo é daqueles que estão em contato direto com ele. Esse aí é o círculo pequenininho no meio. Se você quiser fazer um círculo até, é interessante. O círculo pequeno. E esses que estão no círculo pequeno são esses que desenvolveram plena consciência aqui na Terra, pura consciência aqui na Terra, plena luz do que é, certo? É o círculo pequeno. É chamado círculo dos sábios, dos mestres, o círculo dos mestres, ou dos rishis, enfim, o dos Mahatmas. Alguns vai chamar de Mahatmas. É o círculo dos mestres, né? Muito bem. Aqueles que é o segundo círculo que está em torno desse, são aqueles que estão em contato direto, aprendendo com esses que estão no círculo interno. Isso é chamado círculo interno. Na terminologia grega, isso seria o círculo esotérico. Exo quer dizer o mais interno, o que está lá dentro, o mais interno. São os Mahatmas, os mestres, né? Os seres que estão numa dimensão de pura consciência e sintonia plena divina. Ok. Esses são o primeiro. O segundo, eles estão num segundo nível de círculo, ligados diretamente ao primeiro, em conexão com esse primeiro, ouvindo o que esse primeiro diz e se aproximando muito, muito de perto, se aproximando desse primeiro, tá certo? Esse é o segundo círculo. O nome dele é meso. O primeiro é exo, o segundo é meso, mesotérico, que está no meio, meso, tá? A circunferência mais exterior, a maior, ela é, portanto, está no círculo maior, é constituído por aqueles humanos que encontraram a conexão com alguém que está no círculo mesotérico ou esotérico, com um dos dois ou com os dois. Às vezes, direto com o ou seja, direto com aquilo que a gente chama de guru, mas esse é o problema dos gurus, né? Tem guru para todo lado, tem mais guri do que guru, né? É uma palhaçada total isso aí, ficou. Mas enfim, mas é aquele termo, né? O Mahatma, vai.
que é menos usado, né? Pouca gente ousa dizer, meu nome é Mahatma fulano de tal. Atualmente, Shri Shri tem um monte. Guru também tem um monte. Agora, Mahatma ainda não usaram muito. Talvez a gente use o termo Mahatma, uma grande alma, aquele que está em conexão com a alma divina, aquele que está em conexão com Ishvara, aquele que se sente um com Ishvara, aquele que é o próprio Ishvara, né? Quer dizer, que é a grande alma, que é a grande alma do cosmo, é o grande espírito. Então, muito bem. O meio, então temos o Exo, que está no meio, que está no núcleo central, os grandes Mahatmas, um que está em contato com esses Mahatmas, que estão muito próximos, já tem praticamente o mesmo nível de saber, mas ainda não tem todo o potencial ativado para o fazer e para o vivenciar pleno, mas estão próximos. E o outro são aquelas pessoas que estão em contato direto com alguém que está nesse mais interno, tá? Eles estão em contato com alguém que está nesse círculo mais interno e então, estando em contato com esse que está no círculo mais interno, eles estão aprendendo, ou, repetindo, com aqueles que estão no ESO, que são os Mahatmas, ou com alguém que esteja totalmente em contato com outro que está nesse círculo interno. Portanto, está trazendo ensinamentos direto do círculo interno, tá? Está trazendo ensinamentos direto do círculo interno e com isso ele está ali, digamos, recebendo direto da fonte através de alguém que está mediando isto, né? Então, o meso ele está mediando, né? Ele está mediando e, ok, ele está mediando e essa mediação ela é válida, né? E ela permite que eles estejam recebendo uma orientação direta da fonte, né? Uma orientação direta da fonte vai tornar possível a esse humano um passo, né? Rápido e direto em direção a, ao infinito, ao divino, àquilo que se é, né? A descoberta daquilo que é digamos assim, aquilo que é a alma, a grande alma, aquilo que é o divino, que é o propósito, o moksha, é o propósito de todos, né? Então, ok, mas tendo isso em vista, a gente vai dizer assim, bom, ok, então, quero achar uma imagem para mostrar para vocês sobre isso, mas a melhor imagem é você realmente ter essa noção aí dos. Deixa eu ver se tem aqui. Essa noção aí dos círculos. Então, o círculo interno é o exo, o círculo mais intermediário é o meso, e o círculo mais externo é o exo, um X, né? Exotérico, né? O exo, um, ele é um externo, ele é o círculo externo, mas já em contato com o interno, tá? Então, ele é o externo, é um círculo mais periférico, né? Mas que já está dialogando, interagindo, recebendo uma influência, uma bênção, uma energia, né? Diretamente do círculo mais essencial, portanto, do círculo interno. Então, ele está recebendo influência direta do círculo interno, ou diretamente de um Mahatma, ou de alguém que está em contato com o Mahatma e está sendo um canal para trazer aquilo da forma mais límpida possível, tá? E esse é o modo que a gente pode dizer que esse é o modo de funcionar, né, das tradições. Esse é o modo de funcionar dessas tradições e essa é a situação humana fundamental aqui na Terra. Eu falei de três círculos, concordam? Então falta um. O que é o quarto? O quarto é constituído por aqueles que não estão em nenhum dos outros, ou seja, é aqueles que não estão
e interessados em nada disso. É aqueles que ainda não têm consciência das próprias possibilidades. Então, é aqueles que estão, digamos assim, adormecidos, né? Adormecidos para as suas próprias possibilidades mais altas, né? Eles estão adormecidos para as suas possibilidades mais altas, então estão vivendo ali um pouco naquele Brahma grande, né? Estão procurando fora, estão achando que é que, que a vida é assim mesmo, você tem que entender que a vida é assim, não tem jeito mesmo. Ou então eles estão supondo que dá para melhorar, que dá para estar bem, que dá para ter um nível mais alto de consciência, mas eles não estão concebendo que esse nível ele, ele poderia ser descoberto dentro de si. Eles ainda estão supondo que isso deve estar em algum lugar, em alguém, em alguma verdade, em alguma coisa fora, né? Eles ainda estão supondo isso e por isso eles ainda não estão buscando dentro, eles continuam buscando fora, né? E buscando fora, eles não vão encontrar, né? Basicamente isso. Buscando fora, eles não vão encontrar e estão adormecidos. Então, nós temos quatro tipos até agora. O que estão fora dos círculos, os que estão já na primeira etapa, alinhados com a fonte, os que estão já muito próximo da fonte, trazendo para os outros o que essa fonte fala, né? E aqueles que estão na fonte mesmo, que são os chamados Mahatmas, que estão trazendo isso para todo mundo e que estão na base, né? Ou eu diria, se for olhar uma pirâmide, que estão no topo da pirâmide. É a parte mais, digamos assim, do topo da pirâmide, aqueles que estão lá no lugar mais sutil, né? Mas um pedacinho só, é uma quantidade menor de humanos que está aí. Mas sempre teve, em todas as épocas, um número mínimo, gente, que sustenta o planeta Terra. Vibratoriamente, sustenta o planeta Terra. Senão já tinha explodido tudo há muito tempo atrás. Existe uma frequência, existe esses Mahatmas, cuja frequência mantém uma certa continuidade da vida aqui. Então, sempre teve, são os tais mestres, o círculo dos mestres, o círculo dos Mahatmas, né? E eles, é dali que vem os ensinamentos todos para a Terra. É desse círculo, e sempre existiu, né? E em alguns momentos, com um grande número deles encarnados e trazendo a coisa, em outras épocas menos, mas sempre tem. E sempre tem alguém que está perto deles que está trazendo o que emana deles para todo mundo, né? Sempre tem. Então não tem jeito de escapar, a humanidade está aí, né, com possibilidades de acordar, né? E isto é o que está na base, né, dos ensinamentos de todas as épocas. Entendendo isso, a gente vai entender que no final das contas, existe uma grande semelhança entre as várias tradições, porque existe uma origem comum para todas elas, né? E essa origem comum é esse círculo interno, esse círculo, esse lugar aí, que de repente alguém nasce num lugar, nasce no outro, e está trazendo a mesma coisa, dialogando com pessoas daquele tempo, no background, né, cultural e etc., que aquele povo tem, e vai falar de um jeito inteligível para os humanos de cada época. E inteligível numa medida que produza neles uma abertura e que traga a eles uma orientação direta para a vivência, para a desconstrução dos véus todos, né? E para a vivência pura da própria consciência, luz. Maravilha, isso é o que está aí. Então, em diferentes épocas,
Aí esses Mahatmas, esses rishis aparecem, né? E trazem e dialogam com a época, mas no fundo, o que eles estão trazendo tem a ver com todas as épocas, porque eles estão trazendo é a possibilidade do humano aqui na Terra acordar para tudo que já é, para o círculo de estar aí com possibilidade de ser parte desse círculo mesotérico ou esotérico e ser mais um humano plenamente presente, consciente de ser divino. Isso é um Mahatma, né, real. E então o processo é o mesmo. Então, aqueles que estão lá no exterior, eles têm dois tipos, né? Os que estão fora do círculo, gente, fora dos círculos. Tem dois tipos. Aqueles que estão no sono total do adormecimento, da busca ilusória externa, através de isto, mais aquilo outro, um ter coisas, né? É, e idealizar circunstâncias mirabolantes, fantasiosas e perfeitas que lhe trariam a tal de, entre aspas, felicidade, e que é sempre uma miragem que nunca é encontrada, mesmo quando se realiza o que supostamente traria essa tal felicidade. Estão adormecidos ali. Existe um outro tipo que são os inquietos. O inquieto é aquele que já desconfiou assim, não não tá fora. Não está fora, não é, não sei onde é, mas fora não é, né? Porque eu já vi as pessoas que têm todas as mansões e iates e helicópteros e etc, e elas continuam vazias, insatisfeitas, com muito poder e com muitos recursos, e elas estão na falta delas mesmas. Então eu vejo que elas não estão, elas não chegaram nesse lugar que estou querendo chegar, usando esse método de acumulação de coisas e de alcançar metas ilusórias de aquisições de todo tipo, de idealizações de todo tipo e tal. É muito ligado ao Brahmagranta e ao Vishnugranta, né? E a pessoa, se estiver com alguém assim, assado, zero, não vai rolar. Se estiver com muitos bens e castelos, etc. Outra fantasia. A pessoa leva tempo para descobrir que é fantasia, gente. Às vezes ela gasta a encarnação inteira nessa viagem, entendeu? E quando ela estiver deixando a Terra, vou dizer para você que isso é inevitável, hein? Quando estiver deixando a Terra, você vai se dar conta que viajou. Você vai dizer assim: vacilei, vacilou, perdeu, né? Perdeu, mané, né? Deu bobeira, encarnou e viajou. E agora está indo e já é. Já foi. Agora que você quer ficar de qualquer jeito. Dá um jeito de ficar. Algumas vezes, por um milagre do infinito, você pode voltar e dizer: agora vai ser diferente. Tem muita gente que viveu isso, vocês já viram, né? Nem sempre eles conseguem aproveitar. Porque, gente, ok, a pessoa descobriu, não está fora, está em algum lugar aqui dentro. Isso é um inquieto ainda. Isso não é grande coisa, gente. Isso é apenas um inquieto. O inquieto é alguém que sai em busca de alguma coisa, que lhe traga respostas dentro, mas ele ainda não encontrou um modo como isso pode acontecer. Então ele está inquieto, ele está experimentando todo tipo de. Ele está buscando as mais variadas experiências que prometam, o que afirmem ser possível encontrar algo dentro. Terapias, filosofias, várias coisas que pretendem trazer isso. A pessoa está procurando isso. Ela está inquieta, ela não encontrou, ela só está inquieta. É bom estar inquieto, porque antes estava dormindo, então agora você está inquieto. Agora, e quando você está inquieto, gente, vocês lembram disso? Eu acho no curso a gente fala disso. Quando a pessoa está inquieta, ela é uma multidão de eus querendo alguma coisa, uma multidão de personagens internos que buscam coisas, às vezes antagônicas, às vezes sincrônicas, mas às vezes não sincrônicas, às vezes antagônicas. E elas, e não tem uma delas, não tem um desses personagens que esteja predominando nesse ambiente interno de cada um.
nessa casa, nisso que o Gurdjieff chama de no castelo, né? Onde teria um mordomo, que era o mordomo do castelo, né? Aquele que dá as orientações para todos os trabalhadores ali do castelo, e ele é o que gerencia e tal, não sei o quê. Não tem esse gerente. Então, cada hora um entra no comando e toma decisões como se representasse o próprio gerente. Então, de 2 em 2 horas, muda o gerente, muda o diretor e muda tudo de lugar. E a cozinha se transforma no lugar de dormir, e aí vai, muda toda a casa, né? Fica mudando a casa todo o tempo todo. Então, esse tipo de situação é do inquieto. Esse inquieto, ele está ali, portanto, acata de algo. É bom que ele esteja inquieto em relação à situação anterior, que ele estava dormindo. Ele vai procurar. Aí, gente, vejam só, tem uma parte desse eu, entre aspas, tem uma parte, um dos personagens que tem um interesse, que é aí que emergiu a inquietação, e ele está em busca de alguma coisa diferente dentro de si próprio, para além de si próprio. Ele está descobrindo que ele tem que se conhecer, que ele tem que tentar ter alguma filosofia, alguma terapia. Ele desconfiou que é dentro, que não é fora. Ele abandonou a ideia de que é fora. Ele está procurando ainda fora, mas é um fora mais dentro, digamos assim. Ele acha que vai encontrar alguma coisa. Esse inquieto é nesse inquieto que tem essa multiplicidade de eus, e é nesse inquieto que tem pelo menos um que quer acordar, que quer ir além do que pensa, que quer despertar para algum desconhecido, para além de si. E neste aí, é nesse momento que existe o inquieto. E o inquieto, por ser uma multidão ainda, ele não tem condições de sustentar um propósito por mais de algumas horas, entendeu? E é como um daqueles funcionários da casa tomando as rédeas da casa por algumas horas e mudando as coisas de lugar. E depois vem o outro e altera tudo e vão se sucedendo no poder. Assim é cada pessoa, quando não tem um propósito definido, claro, estabelecido, um propósito profundo e profundamente estabelecido, onde essa área que quer despertar está predominando por muitas horas do dia, ou quem sabe já assumiu o comando de ser o mordomo e gerenciar este castelo o tempo inteiro. Isto é muito sério e muito importante, gente. Essa pequena parte que quer despertar, ela precisa ganhar poder de gerenciar o castelo todo. Ela tem que ter poder político, né? Um poder decisório. Para ela poder ter esse poder, ela precisa agregar forças. Para agregar força, ela precisa predominar durante mais vezes, por mais tempo, durante o dia. Tá? Para isso, você, olhando para você, o que você pode fazer durante o dia que esteja 100% em sintonia com esse propósito? Que você pode ler, que você pode escutar, que você pode praticar, que você pode refletir, que diga a respeito a esse possível acordar, para esse possível desconstruir dos véus. Aí está o ponto. É na medida em que se consegue se ocupar no tempo e espaço com este propósito, é nessa medida em que essa parte predomina sobre as outras, é aí que ela ganha força de vir a se tornar o gerente, o mordomo, que vai gerenciar mesmo o castelo, né? Que é a casa, e que é a vida de cada um. E que é apenas o gerente, não é o dono da casa. O dono da casa é o Atma, é o divino. Esse é apenas o gerente, que vai botar ordem para que algo seja continuamente, eh, que algo represente o contínuo interesse, um propósito que se sustenta de um dia para o outro, de uma hora para outra, se sustenta aquele propósito, gente. Vejam só, veja que interessante isso. Que vocês lembram, vocês já escutaram um pouco sobre isso. É só quando, é só quando alguém em um humano se estabeleceu uma área que predomina sobre as outras de maneira completa,
e se instalou como gerente, como mordomo, que todo o propósito da vida dessa pessoa está voltado para esse acordar, tudo se gira em torno disso. A pessoa pode ter outros interesses, profissionais, lazer, um monte de coisas, mas sempre tem esse filtro e que medida isso faz sentido dentro de um propósito de abertura, de acordar, de despertar. As coisas se sincronizam, tem diferentes nuances da vida, mas tem um eixo essencial. Se estabeleceu como um propósito existencial. E só quando esse mordomo se estabeleceu, gente, só então que alguém, nas épocas antigas, recebia ensinamentos com um nível de profundidade maior, recebia e era acolhido como alguém que poderia aprender sobre aquele assunto. Caso contrário, não teria teria orientações preliminares e provisórias, para que houvesse esse amadurecimento, para só então se tornar possível alguém entrar num caminho que era aquele caminho ali, que era o primeiro círculo, o exo com X. É ali que começa o caminho direto para o círculo interno. Lá fora, no mundão, digamos, fora dos círculos, é o adormecido e o inquieto procurando. Quando esse inquieto ganhou um centro de gravidade dos interesses predominante, quando isso se estabeleceu, gente, então encontrará, então encontrará alguém que está em contato com o círculo interno ou encontrar alguém que já é do círculo interno, ou vai encontrar alguém que é do meso, do meio, que traz para o exo e que chega perto de uma porta, por onde aquele que era o inquieto, que conseguiu estabilizar o interesse, ele emite uma vibração, gente, vejam só. Ele emite uma onda, é como um radar, ele fica emitindo ondas. Ele fica emitindo ondas. Vejam o que eu estou dizendo. Quando ele estabeleceu o centro de propósito predominante, então ele começa a emitir ondas, raios. E quando ele emite essas ondas, gente, é aí que ele encontra um caminho que está ligado ao núcleo central, que está ligado aos Mahatmas, está ligado ao círculo interno. Entendeu? É só então que vai encontrar. Antes ele não vai encontrar. Pode caminhar por tudo que é canto, pode ir para a Índia, para o Tibete, para os Himalaias, para onde for. Não vai enxergar. Mesmo que ele encontre Buda andando ali na esquina, ele não vai enxergar. Ele não vai conseguir reconhecer, porque o radar dele não está ligado, entendeu? Ele vai passar por alguém e vai dizer, esse aqui é Buda, o Mahatma tal. Ele vai dizer, por que que alguém disse que esse alguém é assim? E o radar dele não está ligado, ele não tem como acessar. Ele não vai encontrar. Entendeu? Se ele encontrar alguém que ele acha que é um guru, um mestre, um babadi, não sei o quê, se ele encontrar alguém, vai ser por critérios subjetivos, entendeu? Porque que ele quer algum ganho, aquele ganho que eu comentei no começo. Ele quer alguma certeza, alguma garantia, algum amparo. Portanto, ele ainda é uma situação infantil, prematura, que não tem a ver com o amadurecimento de conexão com o círculo interno. Então, essa pessoa ela se relaciona com o tal de mestre apenas para explorar o mestre para o seu próprio suas próprias carências ilusórias, né? E se esse alguém que ele encontra de mestre não tem nada, é uma exploração mútua, tá entendendo? Eles criam uma seita e um núcleo e armam um circo e põe no YouTube e põe no Instagram e já é. Criou mais uma igreja aí. E geralmente inventa um monte de baboseira junto, né? E faz um bom sistema de marketing, de relações públicas e vai para tudo que é podcast, inclusive da Muriel, né? Vai bater na sua porta lá, Muriel. Então, assim, vejam, o que quer dizer que toda é se tornou isso, cara, antigamente era mais difícil as pessoas enganar as outras, porque assim, elas tinham que ter algum tipo de jogo muito bem feito. Atualmente não. A pessoa contrata o coaching ali do Instagram e pronto, né? E aí, eu sempre digo assim, cada um faz o yoga que merece, cada um é uma conjunção de frequências, entendeu? Então, assim, tá tudo certo, não tem nada errado. Mas é assim, se uma pessoa está procurando um amparo, ela vai encontrar alguma coisa
que tem a ver com isso, mas não é círculo nenhum, entendeu? Para a pessoa poder encontrar alguém do círculo interno, ou do meso, ou do exo, que está ligado ao exo, ela precisa ter, gente, vejam só, ela precisa ter estabelecido nela mesma um propósito existencial de descoberta, de retirar os véus, de alinhar-se com o infinito. Só então poderá encontrar, gente. Não vai encontrar, não vai encontrar de outra maneira, entendeu? Por isso que antigamente essas tradições diziam assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não tinha esse ditado meio popularesco, assim, que é às vezes um pouco duvidoso do jeito que ele é entendido, tem a ver com isso. Quando alguém encontrou, vamos dizer, pronto, o que é pronto? Pronto quer dizer que o eixo central da vida daquele ser é acordar para o infinito, é despir-se dos véus. Isso é o foco, tá entendendo? Central. Não quer dizer que a pessoa não faz outras coisas, mas esse é o central. Quando alguém está assim, ele produz essa radiação aí, e então encontra, entendeu? Então vai encontrar. E mais importante, ao encontrar, vai sair capaz de reconhecer, porque encontrar não é suficiente. É preciso ser capaz de reconhecer. É mais difícil, a pessoa pode encontrar e não reconhecer, né? E, e por que ela não reconhece? Porque o radar não está ligado. Porque não é o centro de interesse dessa pessoa esse despertar. Ela tem vários outros interesses aleatórios, ela não tem uma entrega, ela não amadureceu o suficiente no seu propósito para ter estabilidade, sustentação, um campo gravitacional que atrai todos os interesses, passam por aquele filtro. Não está assim. Se não está assim, não vai encontrar, entendeu? Isso é quase que uma lei, assim, entendeu? Por mais que as coisas se tornem disponíveis para todo mundo, as pessoas não serão capazes de ver. Jesus já falou que for capaz de ver que veja, que for capaz de ouvir que ouça. Tá tudo ali, mas quem vai ouvir? Alguns ensinamentos, antigamente, não chegavam no público, não chegavam no exo, não chegavam no mundo lá fora, no exterior. Algumas vezes chegavam Jesus, Buda, chegou para todo mundo, né? Mas chega e cada um interpreta com os referenciais culturais e condicionados e crenças e padrões e carências e busca de amparo emocional e vai, digamos assim, deformar aquilo que recebeu numa coisa completamente anômala, assim, uma coisa horrorosa, assim, porque aquilo que é tão incrivelmente puro e cheio de poder se transforma numa instituição cheia disso e daquilo outro, entendeu? Quer dizer, deforma aquilo que veio direto da fonte e transforma noutra coisa, né? E então assim, se tem alguém que tá no meso, junto com o Mahatma, mas tem alguém que está conectado direto, que está trazendo para alguém que está no Exo, com X, e então a coisa ficou aí, só vai encontrar um ensinamento assim quem estiver com o radar ligado. Maravilha. Agora temos outra situação. Isso chegou para todo mundo, né? Na literatura e tal, chegou para todo mundo. Quem vai ser capaz de ler e reconhecer aquilo que está ali? Quem tiver o radar ligado. Ele vai ler aquele negócio, ele vai olhar para aquilo e vai dizer: Uau, aqui tem alguma coisa, dá um contato direto, entendeu? É porque o radar está ligado, dá um link ali. Pode ser contato direto com o ser mesmo encarnado, uma Mahatma, que está lá na conexão, e aí pode ser que seja alguém que não quer dar mostras disso para não ser encontrado, digamos assim. Eu enviei para vocês aquela coisa dos sufis ali, do Malamati, né? Que é um pouco esse disfarce, é o tornar-se invisível, né? É como se fosse um Mahatma invisível, entendeu? Ele não quer se tornar visível. Então ele quer se tornar visível por quem for capaz de achar, entendeu? E não para todo mundo. Então, alguém vai achar ou não, né? Dependendo da condição do radar, se está ligado ou não. As tradições todas, elas tinham um pouco dessas duas situações. Um pouco de pequenas dicas sobre algo, através de aforismos, né? Coisas bem pontuais,
ou histórias, Upanishads, poesias, né? E eventualmente, em muitas épocas, sempre em alguma época, sempre tem alguém que é um Mahatma que está ali na frequência, e tem outros que talvez são mais é, conhecidos, digamos, possíveis de serem encontrados, que estão no meso, que estão no meio, trazendo algo da fonte para mais pessoas, e aquilo está chegando. Na nossa época, a ideia é que isso fique mais aberto e chegue, né? Parece que agora está tudo mais aberto e chegando. E parece que então não é necessário ter o radarzinho ligado para poder encontrar. Mas isso é uma bobagem. Continua sendo só para quem tem o radar ligado. Só que você tem contato com as coisas, mas não consegue reconhecer. Você não consegue enxergar, entendeu? Só se o radar estiver ligado. Isso é o trabalho, tipo, o ensinamento yogi, por exemplo, ele chega. No caso do Kundalini, ele está lá para todo mundo. Quem vai, através da prática, ampliar, ampliar o amadurecimento interno e gerar as condições de sustentação do tal mordomo, para que então possa se estabelecer com esse propósito definitivamente, e então ele começa a reconhecer que ali tem algo que vem direto à fonte. No caso do Kundalini, o alinhamento diretamente com Guru Nanak, ou com Guru Gobind Singh, que são. O Guru Nanak é um Mahatma completamente. É, é alguém que é considerado pelos esotéricos como um mestre ascensionado, ou seja, é um ser que está ali. É uma conexão, mas não é uma pessoa, é uma vibração. Essa vibração, ela abre o contato com isso aí, cada humano, em cada forma. Alguém reconhece isso? Alguém está fazendo um kriya, uma meditação, um mantra, e de repente tem uma abertura interna e diz, uau, né? Ou alguém assim que está num caminho ali de Sufi, por exemplo, do budismo tibetano, entendeu? Que tem instâncias que não são abertas, instâncias que são. Se você consegue fortalecer o seu interesse, o centro de interesse com uma prática assim, se começa de um jeito mais ou menos envolvido aqui e ali. Se aquilo impactar e criar o tal mordomo, de repente o radar funciona, você reconhece ali que tem algo ali. Ou então você reconhece em outro lugar, mas é algo que é vivo, entendeu? Você pode reconhecer, você pode estar fazendo um yoga que não tem ligação direta com a fonte. Tem muitos yogas que já se tornou eh, parte do mundo exterior, entendeu? Já foram adulterados, já foram alterados, se tornaram uma construção totalmente subjetiva, desconectada da fonte. Eles estão aí para quem quiser. Se uma pessoa tiver um interesse genuíno, sincero de encontrar um despertar e se crescer nela isso, se crescer esse centro de interesses nela, mesmo fazendo algo que não está ligado diretamente com a fonte, aí temos um detalhe importante: o que fortalece centro de interesses é a intenção de se abrir para algo divino. Não necessariamente aquilo é, nesse momento, completamente representativo de algo vivo e divino. Pode ser já uma coisa velha, adulterada, mas a intenção da pessoa é boa, a intenção dela é o despertar. E ela entra em algo assim que é já deformado, alterado. Mas a intenção dela é o acordar. Então ela vai andar, vai servir para ela aquilo até um pedaço do caminho, entendeu? Vai servir porque vai nutrir esse interesse dela, vai nutrir esse interesse dela. E esse interesse dela, quando é nutrido, ele se ampliará. E ao se ampliar, ele vai, quem sabe, estabelecer esse radar. E então, de repente, ela vai encontrar um caminho totalmente diferente daquele. Eu conheci um rapaz, por exemplo, que era professor de yoga, que era bem próximo de um professor de yoga aí do Rio, da Márcia, um professor de yoga do Rio, muito conhecido nos anos 70, 80, e era um cara bem dedicado, etc., e que se dizia mestre, não sei o quê. E aí esse cara estava muito junto com ele, ali fazendo tudo que era para fazer e tudo mais. E estava ali com toda a sinceridade e disponibilidade.
No entanto, aquele caminho ali não era ligado com a fonte, era essa ideia que o cara se dizia mestre, era uma coisa mais de marketing ou de auto-engano, né? E, no entanto, a sinceridade desse cara, o propósito dele era muito real. E um dia, que aí vai acontecer o acaso da vida, né? Um dia ele vai na casa ele é do Rio, ele foi transferido para Curitiba, para um posto lá na Copel, naquela coisa da luz, né? A Companhia de Luz do Paraná. Ele foi transferido para lá. E então, um amigo dele falou: vamos se despedir, fez um jantar e tal. Daí falou: vou te prestar esse livro aqui, dá uma olhada. Era um livro sobre a tradição sufi, um livro chamado Textos Sufis, né? Cara, ele leu aquilo, ele me contou, que depois eu conheci ele, ele leu aquilo e aquilo foi muito impactante. Aquilo chocou ele, assim, então, uau, isso aqui é um negócio muito fora da curva. Impactou ele. E depois de um mês, tanto que ele estava em Curitiba, ele ia passar uma semana no Rio, ele escreveu para um amigo dele: pô, eu gostei daquele livro, onde que tem mais daquele tipo de filosofia, não sei o quê. E o cara falou: ó, casualmente semana que vem vai estar aqui na minha casa hospedado uma pessoa que é o responsável, assim, administrativo aqui para o Brasil, ele vai estar aqui na minha casa, você vai conhecer ele, você vai conhecer mais sobre esse caminho. O cara foi e encontrou com esse rapaz, que era o responsável administrativo aqui do Brasil. Isso foi nos anos 80. E então ele conversou com o cara e ele viu que aquilo era um caminho real. Ele leu mais livros e aí ele se tornou alguém que levou essa ramificação da tradição sufi para Curitiba, né? E lá é que eu conheci, eles funcionaram no Nanak Ashram lá por uns 14 anos lá. Funcionaram lá dentro do Ashram, do Nanak. E então ele fazia um yoga que era exterior, entendeu? Não dava para levar para o círculo interno e nem para uma conexão do círculo interno. Mas ele era sincero no que ele estava fazendo. Então ele estabeleceu um nível de interesse muito completo para ele. Fora todos os interesses naturais, profissionais, da vida, do mundo, e espiritualmente ele tinha um anseio, algo foi tocado nele, porque já tinha, né? Por isso ele estava tão dedicado ali, naquele caminho de yoga. E então, quando ele encontrou isso, ele alinhou geral, aí ele viu que era aquilo, e aí deve estar até hoje, não vejo ele há muitos anos. Mas ele era o responsável em Curitiba por esse caminho lá. Então, dá para ilustrar isso, quer dizer, criar um centro de interesse. Nas tradições da Índia, algumas delas, eles não ensinavam pessoas que não tivessem o radar ligado. Eles não ensinavam nada. Eles só disfarçavam e diziam: eu já ouvi falar disso, mas não sei muito sobre isso. Eu sei um pouco sobre isso, é assim, 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 mas não dá continuidade à conversa, entendeu? Porque aquela pessoa não está com o radar ligado, então não tem como ela se beneficiar com aquilo. Para poder se beneficiar, ela tem que estar com o radar ligado. Então, aí os mestres vão fazer várias estratagemas, né? Como tem histórias de yogis do cara que falou que eu quero ser seu discípulo, senão eu vou me jogar desse despenhadeiro. E o mestre fala: se jogue, né? E o cara se jogou, né? E vocês sabem, já contei essa história. Ele se jogou e daí o mestre pede para os outros discípulos ir lá buscar o cara está todo quebrado. E ele cura o cara assim com a mão, passa a mão assim, o cara se cura e se acorda, fica saudável e daí ele é admitido como discípulo, porque ele mostrou realmente, quando esse mestre falou se jogue, ele entendeu aquilo como um sadhana, entendeu? E ele falou para se jogar, então me jogo. Essa foi a meditação dele, se jogar do despenhadeiro. Ou então ele disse: então se jogue, tipo. Então, quer dizer, a vontade dele é total. Ele atingiu esse ápice assim. Nem sempre é drástico desse jeito. Isso é uma história que se tornou um tanto lendária, né? Tem coisas muito mais prosaicas, mais simples, mais fáceis de ver. Mas tem relação sempre com o radarzinho. Então, o que eu quero dizer é que tradições, por exemplo, como o Vedanta,
O Vedanta tem um método, tem um jeito de fazer. Se a pessoa não fizer do jeito que é dito, não vai funcionar. Se ele não faz do jeito que é dito, não vai funcionar, e se não funcionar, não vai funcionar, e daí vai fazer o quê? Deve ficar uma enrolação interminável, entendeu? E se a própria pessoa que está ensinando o negócio incompleto, porque ela não está trazendo do jeito que tem que ser, ele vê que aquilo não está funcionando, ele começa a agregar coisas naquilo, entendeu? Daí ele começa a fazer miscelâneas e começa a fazer mil e uma bobagem, como tem gente fazendo isso com o Vedanta, trazendo um monte de coisa nada a ver com o Vedanta para o Vedanta, quer dizer. Os Mahatmas devem estar se contorcendo lá no além, ou rindo, dizendo com vergonha alheia de pessoas que não têm a realização e se pretende mestre e tem que ficar viajando na maionese, né? E aí cada um tem a orientação que merece dentro do seu radar, né? E está tudo certo no cosmos. Não tem nada para corrigir, entendeu? Quando uma pessoa tiver formado o seu radar, ela vai entender que não é aquilo ali, que aquilo ali serviu até então, mas agora o Arriguru, bendiciones e a viagem continua, entendeu? E isto é de dentro para fora. Ninguém vai dizer para a pessoa, "Ó, larga isso aí, que isso aí não é." Esquece, não, nem se deu o trabalho de fazer isso. Deixa que a pessoa vá até a hora que o radar dela se ligue. Se aquilo não for suficiente nem mesmo para acender o radar da pessoa, então aí não vai acontecer nada mesmo. Ela vai desperdiçar várias décadas da vida dela ali, com coisas mais ou menos, entendeu? E pronto, vai ficar com uma ocupação, digamos assim, improdutiva, no sentido de um acordar. Vai ficar, sonhando com uma coisa que ele provavelmente lhe acordaria. Mas ela vai continuar sonhando, então ela vai continuar dormindo, e no sonho, ela está sonhando que uma coisa vai lhe acordar, mas aquilo faz parte do sonho, e não da possibilidade do próprio acordar. Então, isso é tornar tudo maia mesmo, né? Enmaiar tudo, né? E aí fica uma enrolação completa. O que é interessante a gente entender é que no planeta Terra existem todas essas camadas, e elas sempre estão presentes. E que os textos, você olhou o Sam, que é Caricar, ele fala, a insatisfação é o ponto de partida. A insatisfação é o inquieto. Aí esse inquieto, ele vai indagar, vai procurar, e aí alguém vai dizer, ó, aqui, ali. Eu sugiro aquele livro Os Mestres de Gurdjieff, que ilustra isso interessante, de forma interessante, porque o cara vai procurando aqui, vai procurando lá, e os mestres só vão dando uma retada nele, né? Só vão batendo martelo nas ilusões dele para ir ajustando. De repente, quando o cara amadureceu o interesse, né? Ele chegou. Eu mando para vocês, se quiserem ler o livro, eu tenho ele em PDF aqui. Você não foi foi você mesmo que mandou, não foi o Nadber? Foi, né? Esse livrinho, eu acho genial esse livro, porque ele consegue ser interessante de ler, porque é um relato de viagem, né? E isso sempre é interessante. E ao mesmo tempo ele está trazendo uma viagem em busca de um possível encontro de um círculo exotérico ali, né? Quando finalmente os mestres lá viram que ele tinha alinhado o propósito, que o radarzinho dele estava ligado, porque ele conseguiu dizer coisa que faz sentido, né? Digamos assim, conseguiu apresentar sintomas de que ele entendeu, né? Então, então ele foi orientado para procurar um centro, um lugar onde tinha esses ensinamentos, que ficava lá perto onde ele morava na Europa. E ele foi lá para o Oriente para encontrar. E quando ele estava ali, alguns poucos quilômetros, ele nunca encontraria, provavelmente. Se ele tivesse com o radar ligado desde sempre, ele provavelmente encontraria, de algum modo imprevisível, mas ele acabaria encontrando, né? É, talvez vendo alguém, ficando meio ligado. Eu conheci uma pessoa em Curitiba que ele viu um rapaz no ônibus lendo um livro, e ele ficou olhando o cara lendo o livro. E ele observou que o cara não se mexia durante muito tempo. O cara não se mexia. E de repente o cara levantou e saiu do ônibus. E ele ficou pensando: quero falar com esse cara, porque o cara é esquisito. O cara não se mexe. Que estranho. Esse cara conhecia um pouco do trabalho do Gurdjieff, então ele ficou meio que
meio assim impactado com aquela figura ali, diferente, lendo um livro sem se mexer. Falou, cara, esse cara aqui conhece alguma coisa diferente. O cara não pisca, o cara só fica olhando. E, e aí, quando ele pensou em falar, o cara desceu do ônibus e ele ficou no vácuo. Depois ele foi descobrir, depois ele falou com esse cara, e daí ele encontrou onde era o tal lugar. Daí ele entrou nesse caminho Sufi. Enfim, a pessoa vai acabar encontrando, né, de um jeito que o radar dela vai mostrar. E então é isso, quer dizer, essas tradições, elas são tradições para o acordar e não para fornecer subsídios para o sono, né? Não para propor variações de subsídios para um sonhar mais confortável do eu. É exatamente para mostrar a possível inexistência desse eu e encontrar um modo de mais, digamos, maduro, né, entre aspas, mais idôneo, como diria um amigo que eu tive, que é o Guru Das, ele gostava de chamar isso de idôneo, capaz de realmente levar para algum lugar, né? E aí ele encontraria o quê? Encontraria uma conexão com o Exo. Entraria no primeiro círculo. Quando ele está no primeiro círculo, ele se alinhou com o ensinamento de algum Mahatma, ou diretamente com o Mahatma, ou com alguém que está em contato com algum Mahatma e está trazendo direto como um canal. Está trazendo como um canal. Não está inventando também, está trazendo como um canal e está chegando a quem está ali na porta, né? Alguém que está no Exo, ele entra por uma porta. Ele vai entrar por uma porta e ele está no Exo. Daí ele já encontrou, aí ele pegou um trem para o infinito. Que você gostava de brincar com o nome daquele livro, daquele filme, Um Trem para as Estrelas, né? Ele vai encontrar um trem para o infinito, né? Quer dizer, aí então é outra viagem já. Aí começou a viagem. Até então ele está procurando a estação para pegar o trem. Quando ele encontrou, ele já pode pegar o trem. Aí se ele pegar, ele vai ver que é outro tipo de viagem. E outra coisa, gente, nisso. Quando uma pessoa está em contato com algo que tem conexão com a fonte, mas ela ainda não reconheceu, ela vai praticando do jeito dela, com o nível de interesse dela. Se ela for ampliando, ampliando, e aquilo vai expandindo, vai estabelecendo um patamar de interesses mais estável, um belo dia a pessoa está meditando e acontece algo ali que ela nunca imaginou que ia acontecer. E que até então não tinha acontecido, com a mesma coisa que ela já estava fazendo, ou com algo do mesmo caminho, entendeu? Tipo um sadhana, ou um zikr, ou uma respiração, ou um negócio que venha de outra tradição viva, como o budismo tibetano, que são poucas coisas vivas atualmente. Então é isso, quer dizer. A pessoa poderá já estar ali e descobrir que é ali mesmo, e daí ela enxerga tudo com outros olhos, ou quem sabe ela está numa coisa provisória que não tem esses outros links, ela acaba entrando numa outra tradição, mas que tenha todos os links e que ela é capaz de enxergar que tem. É por aí. Então, essas tradições, Vedanta, Samkhya, o Tantra e o Sufi também, claro que a gente ainda não começou a falar, elas têm isso, né? E a noção aqui do Vedanta, Advaita Vedanta, ou Advaita Visishta, que hoje entramos nesse diálogo aqui para criar essa referência, assim, de dar um realinhamento para a continuidade desses conceitos do Visishta Advaita. Eu vou compartilhar a tela aqui, a gente já está chegando perto do fim, mas aí na próxima a gente realinha, porque senão vocês vão ficar agregando visões diferentes só, entendeu? Então é importante a gente fazer esse tipo de pontuação que eu estou fazendo agora, para a gente se dar conta, tipo, que raio de curso é esse? O que torna-se possível aqui? Não é só uma aglomeração de conceitos de um, de outro, tá entendendo? O que o outro pensou, o que o outro pensou assim. É como você pode observar isso diretamente em você mesmo e ter nessas descrições um modo de olhar para suas próprias possibilidades. E entender que em cada uma dessas linhagens, de repente, dá um insight aqui e ali que amplia, gente, na melhor das hipóteses, amplia uma entrega.
amplia a entrega ao próprio despertar. Esse é o grande, é um dos propósitos de um curso como esse. Ampliar a entrega ao próprio despertar para que possa esse centro formar-se. E ao se formar, de repente, abre-se abre-se um certo nível de cortinas aí, né? Então você já entra noutra sala da coisa, né? Entra noutra instância. Então, a visão, por exemplo, do Visishta Advaita Vedanta, a gente já falou semana passada, é aquela história, primeiro, Advaita, ou seja, não é dual. No entanto, não há não dualidade que admite atributos. Atributos do divino. O divino é um, mas ele aparece com atributos. Um atributo é o Atma, é a alma que está dentro de cada forma. Outro atributo é a própria forma onde o Atma está, entendeu? Mas tudo isso é Brahman, tudo isso é o divino, entendeu? Tudo isso é Ishvara, tudo isso é Brahman, tudo isso é Ishvara, né? São atributos, a matéria, a manifestação não é ilusória, é o próprio divino, é o corpo do divino, cujo espírito é Ishvara ou Brahman. E dentro de cada pequeno micro corpo, que é uma entidade viva, tem um micro, ali dentro tem o Atma, que é o próprio divino também, sendo o Atma dentro de uma forma. Mas é um atributo do divino aparecer como Atma. É um só, com atributos. Vocês conseguem perceber isso? Não é um nirguna, não é uma ausência de atributos, e tudo que aqui no Vichisha chamaria de atributos é considerado maya, é considerado ilusão. E só o nirguna é, só o um é, só o nirguna é. Só é sem atributos. O Advaita Vedanta é Brahman sem atributos. Todo suposto atributo é ilusório. É apenas Brahman, é sem atributo, nirguna, completamente nirguna, radicalmente nirguna, radicalmente um. Tudo que se entende como se não fosse um é Maya. Na visão do Vishishta, não, tudo é um, sim, mas esse um aparece com atributos, ele aparece como forma, ele aparece como universo, é o corpo do divino. Entendeu? É o divino aparecendo como corpo, é o divino aparecendo como Atma dentro de cada pequeno corpo, entendeu? Mas tudo isso é unicamente Brahman. Portanto, tudo isto é Advaita, tudo isto é o Um. Só que o Um aparece com atributos, gente. Entende isso? Entende o que quer dizer atributos? Aparecem desses modos aí. Aparece como Atma dentro de cada forma e aparece como forma, onde o Atma está dentro. E aí, e no Visishta Vedanta tem um nome para isso, que eu quero ilustrar por hoje, para a gente chegar até aqui ao menos, que é o seguinte, ele chama, aqui tem, eu acho que tem aqui nesse texto, aqui ele tem uma visão assim, quero chegar direto nesse ponto aqui, ele tem um nome para isso, tá? Deixa eu puxar essa coisa para cá. Ele tem um nome para isso que é assim, Chit, que é a consciência. Então, eu quero mostrar esse resumo para vocês aqui. Em algum momento, vou mandar esse texto para você aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui está bem resumido, mas Brahman é o único Brahman, não tem outro Brahman. Brahman é Brahman e ponto, né? É o único um. Só que esse único um, ele aparece, né, com atributos. Que atributos são esses? Chit, que é a consciência pura, que seria o Atma, o Purusha, e Achit, que é Prakriti. Vocês lembram que aqui ele está usando aqui ele está usando Samkhya. Gente, vou dizer para vocês que boa parte das tradições no Vedanta usam o Samkhya, o Tantra usa o Sankhya. Por quê? Porque o Samkhya é a tradição que melhor enumerou as etapas da manifestação, entendeu? Os tattvas todos. O Samkhya é a própria enumeração das etapas de manifestação. Então, o Samkhya está presente no Vedanta e está presente no Tantra, né?
O Tantra é o que tem mais detalhamento de todos, né? Os outros resumem coisas. O Tantra ele é bem detalhado. A gente vai entender depois o Tantra. Muito mais que o Vedanta, muito mais sofisticado até que o Vedanta. É o Tantra Advaita, lá da Caxemira, né? Então vejam só, Brahman é o um, é o único um, digamos assim. Só que esse um, gente, ele não é o um exclusivamente um e manifesto e acabou. Ah, ó, deu uma alterada aqui. Não, esse um que é Brahman, ele aparece como Chit, ou seja, como uma consciência pura dentro da forma, e ele aparece como Achit, que é a matéria, Prakriti, né? É isso aí que a gente pode reter por hoje aqui, ó. Ele está relacionado organicamente, mas não é nem relacionado organicamente, porque não nem dá para dizer que é uma relação. Porque se a gente dissesse que é uma relação, a gente diria que são diferentes. Não são diferentes. Assim como o exemplo clássico que se dá é assim como um recipiente azul, ele é um recipiente que tem uma determinada forma, ele tem uma realidade. Aquela forma é um recipiente X, um vaso. Esse vaso tem uma realidade. Eu falei a semana passada isso. Esse vaso é azul. Não tem como separar o azul do vaso do vaso. No entanto, eles são diferentes, né? Eles são inseparáveis, né? Eles são inseparáveis, mas diferentes, né? Isso em relação a Brahman. Brahman é Brahman é Chit e Achit. Brahman é o Atma, é a consciência pura, e Brahman é a matéria, é o corpo onde a consciência pura está. Mas Brahman é tudo isso e é um só, entendeu? Brahman é um só. A gente pode dizer até que no Sufi é o que mais radicaliza, na minha opinião, a não dualidade, né? Mas ele vai dizer assim: isso nem cria nem é criado, porque criar já é dizer que vê alguma coisa dali. Não, é ele que continua sendo ali, o um, certo? Tem a ideia de que aparece e desaparece? Sim, então o atita ele pode ser considerado transitório, mas um transitório cíclico, que pode aparecer e desaparecer, né? Mas, em última instância, é aquele dia de Brahma e a noite de Brahma, né? Esse aqui também é interessante. Brahman é independente, mas é aquele que regula tudo. Tanto ele próprio aparecendo como consciência pura dentro de uma forma específica, quanto também a própria matéria é regulada pela consciência, por Brahman, que aqui a gente pode criar uma instância de Brahman aqui, tá? Que é, mas aqui em cima, uma instância de Brahman aqui que é Ishvara, né? Ishvara é Brahman, né? Ishvara é a consciência que está na base do Atit, que está na base da matéria, que é, por exemplo, todo o universo, todos os sóis, estrelas e matérias e níveis de matéria, tudo isso é o universo como um grande corpo, cuja consciência é Brahman, mas quando nós estamos falando dessa consciência, nós chamamos de Ishvara. Ishvara é Brahman como consciência do universo, tá? Ishvara é Brahman enquanto espírito do universo, certo? Enquanto o Atma, ele é a consciência individual daquela forma, mas é una, qualitativamente una. Mas ainda assim, ela é um atributo, ela não é idêntica, ela é inseparável, mas não idêntica. E outra coisa, quando ocorre moksha dentro de uma determinada forma, ocorre moksha, moksha é o Atma, o Chit, a consciência pura, experienciando, desfrutando a bem-aventurança divina.
Veja, a bem-aventurança divina é vivida por Chit, pela consciência pura, pelo Atma, por esse atributo divino, que é qualitativamente o próprio divino, mas não é idêntico, embora qualitativamente sim, né? Ele vivencia o êxtase divino, mas ainda assim ele é um atributo do divino, vivendo-se e sendo divino dentro da forma, dentro de um outro atributo divino que é a forma. Então, a gente pode entender assim: existe Brahman, existe Ishvara, existe Achit, que é Prakriti, que é a matéria, existe Chit, que é o Purusha, que é a consciência, e todos eles são atributos de Brahman, são atributos divinos. Portanto, aí nós temos Brahman como aquele e manifesto último, Nirguna, e nós temos Brahman também como Saguna, aquele que manifesta atributos e toda a existência, a matéria e a consciência pura em cada forma, tanto a macro forma, que é o universo, quanto a micro, tanto a consciência pura que está no macro, quanto a consciência pura que está no micro, é um atributo divino. Não é igual, mas é inseparável. Tá? Dá para entender esse conceito? É diferente, mas é inseparável. Então, e é qualitativamente capaz de viver o que o divino vive em termos de êxtase, de bem-aventurança. Então, moksha é quando o humano se reconhece essa luz, Atma, mas, lembrando da semana passada, ao mesmo tempo reconhece-se sendo o êxtase divino e, ao mesmo tempo, reconhece a fonte desse êxtase como uma imensidão divina com a qual se sente um. E isso é devoção. Isso é bhakti. É um para-bhakti, que é um bhakti onde não há dualidade. É um bhakti onde há uma unicidade, né? Uma unicidade qualitativa. Mas existe bhakti, então existe uma visão da vastidão sem fim. Existe um ser isto, né? Quando você está numa conexão que é a devoção, que é amor, premamo, o amor divino, quando tem isso, né? Então, por que que é? É um sentir-se um. Sentir-se um no coração é premamo, né? É, e é a devoção. Então, essa é a vivência plena da consciência em moksha. Ela continua com a devoção, gente. Só que nessa devoção não há divisão, entre aspas, entre o adorador e o adorado, o amante e o amado, né? Amante, o amado, como queira dizer. Existe uma unicidade, mas ao mesmo tempo não existe a devoção. Por que que tem dois nomes, então? É porque um é o Atma, pura luz, que enxerga a vastidão e se sente unido a ela, e se sente um no coração. E continua se sentindo um, e, portanto, continua na devoção mesmo sendo um, né? E essa é a grande beleza dessa tradição vicista do Eita, né? E a grande beleza de Ramanuja, aquele mestre. Então, eu vou mandar o texto para vocês e a gente continua essa visão. Trazendo para a prática, como seria isso? Alguém se expor a uma meditação com o mantra Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, concebendo uma vastidão luminosa, concebendo aquela vastidão pulsando aí no coração e deixando que esse mantra limpe o coração, para que, de repente, aqui no micro, haja uma conexão com o macro e haja uma unicidade qualitativa aí, e haja um êxtase aí. E é sempre trazendo para uma possível prática, que eu vou começar a fazer um horário só disso. Eu acho que vai ser nas segundas-feiras, às 7 da noite. E eu pensei na quinta, mas quinta nunca tenho certeza que vai dar.
Então, eu fiz isso na pandemia, depois parei, e a ideia é fazer meditação, só meditação, dessas tradições aí. Mas só meditação, sem essa parte conceitual. Talvez tenha que explicar um mantra, tudo bem. Mas meditações, daí vamos fazer meditações dessas tradições aí. Porque daí é a vivência, o sadhana dessas tradições aí. A gente vai fazer isso, eu estou precisando fazer uma chamada para isso. Faz um tempão, na verdade, eu mudei para essa caverna atual aqui com essa intenção. E isso está para acontecer ainda. E agora está na hora de acontecer. Enfim. Então, gente, a prática, no final das contas, é o que mais importa, né? A prática quer dizer o desaparecer na prática, né? Não a prática para o praticante ficar curtindo a prática. A prática é para desconstruir o praticante, para não existir ninguém que pratica e apenas uma presença que só é, né? Esse é o fim dos sadhanas. Quando a gente for ver o Tantra, no Tantra tem um caminho que é o não caminho, né? E aí a gente vai falar dos quatro upayas, que são caminhos, e um deles é o não caminho. É o caminho sem caminho, né? É o caminhar sem caminho, né? Digamos assim. É algo assim, mas de modo geral, isso não é. A pessoa diz: Não, gostei desse, isso aí, o caminhar sem caminho, não precisa fazer nada. Achei interessante. Só que não. Aí você vai estar viajando nesse só. Não vai ser real aqui. Maravilha, gente. Oi, Guru. Foi bom conversar sobre isso hoje, daí na próxima a gente avança nesse Vicista, completa, com o Dwaita também. Depois vamos entrar logo no Tantra, tá? Ou mais algum modo, alguma pergunta também, a gente entra no Tantra. Ok? Buenas noches. Oi, Guru. Namastê.